eleição que promete ser uma das mais disputadas de todos os tempos no Flamengo. Até o momento, 3 candidatos: Rodrigo Dunst de Abranches, o BAP e o Maurício Gomes de Matos. Esses candidatos estão confirmados. Como o Bandeira, muita gente quer saber isso, como o Bandeira irá se posicionar nesse pleito do Flamengo, quem você irá apoiar, quais são os seus objetivos, Bandeira? Olha, João, você tem até o dia 30 de setembro para inscrever as chapas. Tá? Então eu imagino que muita coisa ainda vai acontecer. Tá? Você vê que o grupo das pessoas mais ligadas a mim não apresentou ainda um candidato. Tem muita gente, né, amigos nossos inclusive, que estão insistindo muito para que eu seja candidato. Né? E eu acho que nós vamos ter que tomar uma decisão em algum momento. Essa decisão vai ter que ser refletida, né? Vamos ter que levar em consideração todos os aspectos e, com certeza, o Flamengo precisa de uma candidatura, né? Uma candidatura de alguém que tente resgatar os nossos princípios e valores de profissionalismo, de impessoalidade, né, de rejeição a qualquer tipo de conflito de interesses, vaidades, interesses pessoais. Então, o que eu posso dizer a você é que essas 3 candidaturas que estão citadas aí, 2 para mim são de situação, né, que estão, que se por alguma razão se separaram ou fingiram que se separaram, né, e são 2 candidaturas que você acompanhou a história recente do Flamengo. São pessoas que foram sempre extremamente hostis à minha pessoa, né? Não só tentaram me expulsar do clube 3 vezes, como estão tentando até hoje me incriminar naquele assunto do Ninho do Urubu, e agora recentemente com essa questão que já veio a público aí das relações impróprias entre o delegado e um diretor do Flamengo. Nós vimos que os 2 lados participaram disso, né? Então é óbvio que eu não posso apoiar nenhuma dessas 2 candidaturas, né? Aí você pode dizer, não, isso é uma questão pessoal. É também uma questão pessoal, mas quem faz uma covardia comigo pode fazer com você, pode fazer com qualquer um. Isso é uma questão de postura, de atitude, né? Então, nenhuma chance de eu apoiar nenhuma dessas 2 candidaturas. O Maurício Gomes de Matos, eu acho que é um homem de bem, já foi meu vice-presidente geral, e é claro que nós temos algumas diferenças, mas eu acho perfeitamente possível que no final do processo haja um entendimento entre, né, o grupo do qual eu faço parte e o grupo dele, de alguma maneira. Mas não vamos adiantar aqui, até porque não existe nenhuma negociação ainda em relação a isso. Mas eu digo que não existe da minha parte nenhuma rejeição do ponto de vista ético e moral à candidatura do Maurício. Mas as outras 2, com certeza, quem me conhece sabe que não tem condições de eu aderir a nenhuma delas. E pelo que eu entendi, existe a chance de termos Eduardo Bandeira de Mello candidato à presidência do Flamengo? Olha, não está descartada, né? Mas eu precisaria avaliar uma série de questões, inclusive essa que você falou, né? Eu sou deputado federal, nós teríamos que ver uma maneira de compatibilizar as 2 atividades, né? Eu, quando fui presidente do Flamengo durante 6 anos, eu me dediquei exclusivamente ao Flamengo, então eu não tinha nenhuma outra atividade. Agora eu tenho essa que é importante, eu fui eleito, as pessoas confiaram em mim e em hipótese alguma eu vou querer decepcionar, e eu estou tocando o meu trabalho lá na Câmara Federal, podemos falar até mais sobre ele depois, né? Então é uma situação totalmente diferente. Então para eu aceitar uma nova candidatura a presidente do Flamengo, eu teria que considerar uma série de questões, né, para poder exercer bem as 2 funções. Mas eu digo a você que não é a minha preferência, tá? A minha preferência seria apoiar uma boa candidatura a presidente do Flamengo, ajudar em tudo aquilo que eu puder, né, e tocar o meu mandato, né, na Câmara Federal, e que indiretamente
inclusive pode até vir ajudar o Flamengo e os outros clubes também, né? Eu não sou um deputado do Flamengo só, mas vamos esperar, né? Eu não descarto, tá? Até porque nós temos que encontrar uma solução que seja boa. Perfeito. Então, nesse momento, pode haver uma composição com o Maurício Gomes de Matos ou então com algum outro nome que surja do seu grupo. Acho isso. que ainda pode aparecer, né? Ainda tem bastante tempo para se lançar uma candidatura, as pessoas estão conversando, né? Muitas coisas vão surgir, né? Inclusive em relação a essas pessoas que já se lançaram, né? Essas questões, inclusive, que eu coloquei aqui de perseguições, inclusive, né? Podem ser perguntadas a eles. Né? Por enquanto, inclusive, os nomes que se lançaram não apareceram muito, né? Você viu o nome na imprensa, mas ninguém ainda mostrou a cara. Né? Sim, sim. É verdade. Inclusive, vamos pautar aqui e trazer, para quem é torcedor do Flamengo, faz parte da nação rubro-negra, é a nossa ideia, mais à frente, trazer aqui no podcast Fala João todos os candidatos à presidência do Flamengo. Todos terão aqui espaço para falar e colocar também as suas ideias. Agora, Bandeira, projetando o Flamengo, aquele que você assumiu em janeiro de 2013 e depois, a partir de 2019, Rodolfo Landim se tornou presidente, entregará o cargo agora no final deste ano, quando terminará o mandato, projetando o futuro do Flamengo com essas possibilidades que estão surgindo. Como é que você faria essa projeção? Olha, eu acho que o Flamengo tem tudo para ter um futuro maravilhoso, porque todos os problemas que o Flamengo tinha lá em final de 2012, início de 2013, quando a gente assumiu, eles já estão colocados de uma maneira totalmente diferente. Então a dívida do Flamengo, quando eu entreguei o Flamengo em dezembro de 2018, a dívida do Flamengo já estava totalmente equacionada. Nós pegamos aquela dívida de 800 milhões, entregamos ela com menos da metade e assim mesmo diluída em 20 anos por conta do Profut, que foi a grande solução para a dívida do Flamengo, foi o Profut, que é aquela legislação que surgiu a partir de todo o trabalho que nós fizemos lá na Câmara, no Senado, e que virou lei em agosto de 2015 e que fez com que todos os clubes pudessem diluir o seu passivo tributário em 20 anos, fora aquelas deduções de encargos legais e tal, que você de um dia para a noite, no caso do Flamengo, já reduziu 90 milhões de dívida, dormiu com mais de 90 milhões e dormiu sem nada, acordou sem nada. Mas, então, a questão da dívida deixou de existir. E a questão vamos dizer, daqueles maus procedimentos que o Flamengo estava acostumado, de atrasar pagamento, de não recolher impostos, isso está aí também já desde primeiro ano do nosso mandato já estava totalmente resolvido. A questão da dívida trabalhista, que nós tínhamos 600 ações em que a gente figurava como réu, quando chegou em 2017 já era zero. O Flamengo, inclusive, renunciou ao ato trabalhista. A trabalhista, claro, você conhece bem, mas para quem está assistindo o podcast pela primeira vez, vamos explicar isso. Era aquele sistema de concentração de dívidas trabalhistas em que a Justiça do Trabalho reconhecia que o clube não tinha condições de administrar a sua fila de credores e a própria Justiça do Trabalho administrava. Então você recolhia um percentual da sua receita todo mês a Justiça do Trabalho, e ela mesmo administrava a sua fila. E aquela fila, no caso do Flamengo, só fazia crescer. Porque o Flamengo tinha o mau hábito de não pagar os seus encargos para os seus funcionários quando, por exemplo, mandava algum embora. Cadê as verbas rescisórias? Não, vai, se vira lá na Justiça do Trabalho. E aí então a fila ia crescendo, a dívida ia crescendo. E quando a gente chegou lá, a gente resolveu acabar com isso, aí passamos a pagar tudo direitinho, a fazer acordos e fomos pagando os 10% da nossa receita. Quando chegou em determinado momento, lá em 2017, foi um trabalho excelente do nosso jurídico e do nosso financeiro. Nós já tínhamos pago
todo o estoque da nossa dívida. E, no entanto, o ato trabalhista continuava a nos recolher 10%. Então, naquele momento, a gente passou a ser credor da Justiça do Trabalho. Então, houve uma solenidade lá em Brasília, lá no Tribunal Superior do Trabalho, em que eu tive assim, a honra de chegar para o ministro do TST e dizer ao ministro, eu queria agradecer muito, né, o fato da gente ter tido acesso a esse ato trabalhista. Isso nos permitiu sobreviver durante muito tempo, estava desde 2003 o ato trabalhista, mas agora, né, não devemos mais nada, e agora quem deve são vocês, então me dá meu dinheirinho de volta aqui, por favor. Interessante. Leilão do terreno do gasômetro por asta pública, e o Flamengo, né, é o principal interessado e tem grande chance de arrematar esse terreno e ali construir o seu estádio. Qual é a importância disso para o clube, o impacto disso para o Flamengo, Bandeira? Olha, João, essa coisa da casa própria do Flamengo é uma coisa extremamente importante, né, para a nação rubro-negra. É quase que uma questão de honra, todo mundo fala isso, né? Então, isso tem que ser tratado com muito carinho, com muita responsabilidade. Todos nós queremos a nossa casa própria. Eu costumo dizer que esse é um assunto que não é um assunto de governo, não é um assunto da atual administração, nem da futura administração, nem da que vai suceder, até porque é um assunto que envolve muito dinheiro e longuíssimo prazo. Então, isso para mim é um assunto de Estado da nação rubro-negra. Todos nós, rubro-negros, deveríamos nos unir para conseguir o estádio próprio. Dado até que porque o governo do Estado, né, fez um edital e uma licitação do Maracanã que absolutamente não nos atende. Né? Então nós temos que partir para o estádio próprio, e aí acho que todos nós temos que nos ajudar. Tá? Nesse caso do terreno do gasômetro, eu sei que ainda existem várias dúvidas que surgem e tal, mas o que a gente precisa é dirimir essas dúvidas com calma, com critério. Então, eu mesmo, né, e algumas pessoas do nosso grupo político, teremos uma reunião com o prefeito Eduardo Paes, né? Tem algumas coisas que todo mundo se pergunta como é que vai acontecer, sobre, por exemplo, as intervenções viárias que vão ser necessárias, né? Porque ali, além de construir o estádio, você vai ter que adaptar totalmente aquela região. Você vai precisar fazer passarela, viaduto, mergulhão e coisa, e nós temos, claro que sabe que está informado sobre o que vai acontecer. Né? É isso que se fala também sobre contaminação do solo, é uma coisa perfeitamente fácil, não diga que é fácil, né? Mas dá para resolver, mas precisamos saber exatamente quais são as condições e como é que vamos fazer isso daí. Pode demorar um pouco mais do que a gente imagina, pode, mas o Maracanã nos atende por enquanto. Né? A administração por 20 anos, né? Deveria ser por muito mais, né? Se quisessem fazer um edital para valer mesmo, né? Teria que ser muito mais. Mas o fato é que se a nação rubro-negra se unir em torno desse propósito de construir o seu estádio, né, nós podemos atacar, endereçar todos esses pontos que eu citei e vários outros que podem surgir ainda, né, e chegarmos no final feliz. Né? Agora, para isso você precisa de muito critério, de muita responsabilidade, né? Não dá para tratar isso com oba-oba, porque o pior que pode nos acontecer é, por exemplo, pagar uma grana pretíssima pelo terreno e depois não construir o estádio. Né? Mas isso tudo dá para... E eu acredito até que seja interesse da atual administração, né, caminhar por essa rota, né, de responsabilidade no sentido da gente conseguir o melhor final possível para o nosso sonho da casa própria. Sim. Por tudo isso que você está elencando aqui, eu me lembro de uma entrevista sua em que você disse que achava muito difícil ter um estádio no gasômetro. Você confirma, você falou isso. Falei. Por que isso, Bandeira? Por isso que você está falando aqui? Não, são várias questões, tá? Isso é dado que, vamos dizer, a nação escolheu o gasômetro,
né? Então eu acho que a gente deve, né? Hoje a bola da vez é o gasômetro, a gente tem que trabalhar, né? O que sempre se disse naquele momento, né, que eu dei entrevista, inclusive eu havia falado com o prefeito também sobre isso, né, era que ali era um terreno que tinha um potencial construtivo enorme para prédio de 50, 60 andares e que ficaria muito caro, né? E isso talvez inviabilizasse a construção do estádio. Sim. Né? Mas a prefeitura, né, nós temos que reconhecer que a prefeitura tem sido extremamente colaborativa, né? E hoje em dia a gente tem vamos dizer, essa questão como, vamos dizer, praticamente endereçada. O que nos falta é resolver algumas questões como essas que eu citei aqui, né? Mas efetivamente eu falei isso, né? E naquele momento efetivamente eu achava impossível, né? Mas agora eu acho que dá para caminhar nesse sentido, né? E ainda que não fosse assim a minha opinião pessoal, né? A minha opinião pessoal, né, não importa, né? Não sou eu que, ainda que eu fosse dirigente do Flamengo hoje, não sou eu que vou definir isso, né? Se é a maioria dos torcedores do Flamengo que é aquela solução ali, vamos perseguir e ver como é que a gente caminha da melhor maneira possível. A gente percebe claramente, o Flamengo ele sempre chama muita atenção, né, e dá muita audiência. E a gente percebe claramente que há uma preocupação de quem não é Flamengo com o Flamengo ter o seu estádio. A partir do momento que esse estádio vire realidade, um projeto para 80 mil pessoas, a casa própria rubro-negra, a diferença, que hoje em dia já é grande, ela ficará inalcançável? Olha, vai depender de como a gente desenvolver esse projeto. Né? Você vê que o Corinthians, né, que é um clube que tem uma torcida enorme também, né, segunda maior torcida, não, terceira talvez, né, porque a segunda são dos anti-rubro-negros. Né? Não é isso? Rapaz, é uma torcida grande, velho. É verdade. Essa torcida aí citada pelo senhor, ela é imensa. É imensa. Realmente. Mas a torcida do Corinthians é uma torcida muito grande também, uma torcida concentrada no sudeste do Brasil. Então, o Corinthians conseguiu construir o seu estádio lá há 10, 12 anos atrás, né? E um pouco menos do que isso, né? Começou e o que aconteceu com o Corinthians? Né? Ele hoje está muito pior do que estava antes. Né? Então, não adianta só você conseguir o objetivo físico, né? Você tem que fazer ele da melhor maneira possível, você tem que fazer ele com responsabilidade, né? E efetivamente, se os corintianos pudessem voltar atrás, ou não fariam, ou pelo menos fariam diferente. Você não concorda comigo? Concordo. Realmente, a longo prazo, a gente está percebendo que não foi um bom negócio para o Corinthians, né? Pois é, e no entanto, né, é uma localização boa, né, a Zona Leste de São Paulo, um lugar onde só tem corintiano, né, o projeto é muito bom, poderia ter o seu estádio maior, né, em 2014, quando teve a Copa do Mundo, que inclusive o jogo de abertura foi lá, o estádio tinha capacidade para 60 mil, né? Depois foram retiradas aquelas arquibancadas de atrás do gol e tal, e hoje é 40 e poucos mil. Né? Já um projeto de ampliação, inclusive. Isso, poderia ser maior. Né? Então, eu diria que esse projeto do Corinthians teria tudo para dar muito certo e naquela época se pensava, o Corinthians fez um gol de placa, né, agora daqui para frente, né, ele vai entrar num círculo virtuoso, né, e vai ser tudo maravilhoso. Mas, no entanto, não foi o que aconteceu, né, porque alguma coisa errada foi feita. Perfeito. O Corinthians acaba de anunciar Fred Luz, que fez parte da sua gestão. O Corinthians tem que imitar o Flamengo, Bandeira? Olha, já está começando bem contratando o Fred Luz, que é um craque, né? Que é um profissional assim de altíssima categoria, sem contar que é uma pessoa humana também fantástica, né? Então o Fred Luz é extremamente competente e ele tem tudo para administrar muito bem qualquer empresa ou qualquer clube de futebol. Agora, ele vai precisar de respaldo, ele vai precisar ter o que ele teve no Flamengo.
vontade política, disposição para fazer sacrifício, porque por mais que o Corinthians seja poderoso, tenha uma grande torcida, né, ele vai precisar fazer sacrifícios, né, e não vai ninguém achar que os problemas do Corinthians se resolvem no curto prazo, como os do Flamengo também não se resolveram no curto prazo. Nós tivemos que sofrer, nós tivemos que ter paciência, né, e nós que estávamos à frente do Flamengo naquele momento tivemos que ter respaldo, inclusive da torcida. Nesse ponto a torcida é muito importante, né? A torcida do Flamengo comprou a nossa briga. Então nós quase caímos para a segunda divisão 2 vezes lá, e eu só encontrava palavras de apoio do nosso torcedor, porque eles estavam cansados de sofrer, né, por serem achincalhados, por terem um time que era mal pagador, que era despejado do centro de treinamento, né, que praticava apropriação em débito. Isso é uma coisa que machuca o torcedor também. E a torcida do Flamengo foi muito parceira, foi muito compreensiva conosco. E eu acho Você acha que o título da Copa do Brasil ajudou? 2013? Claro que ajuda, porque dá um respiro, né? Você logo no primeiro ano, no meio daquele sufoco todo. Eu lembro que aquele jogo do Atlético Paranaense, nós inclusive botamos o ingresso lá no alto, né? Porque era a nossa única chance de pagar o 13º salário, era com a renda daquele jogo. Né? E aí a Secretaria de Defesa do Consumidor aqui do estado do Rio de Janeiro, inclusive, tentou me prender. Né? Foi lá na Gávea atrás de mim, então eu queria me levar porque que era abuso, né? Aquele preço extorsivo. E efetivamente era um preço caro, mas a gente tinha que fazer aquilo. Né? Então nós estávamos aí numa situação muito difícil. Então tá aí, nação, um pedacinho aí, um corte da entrevista do presidente Eduardo Bandeira de Mello, né, que falou aí sobre o Rodolfo Landim, essa movimentação do Rodolfo Landim para o estádio do Flamengo, e também falou aí sobre a sua possível candidatura. Agora eu queria dar a sua opinião, você como torcedor do Flamengo, que você escrevesse nos comentários e comentasse. Caso o Eduardo Bandeira de Mello se candidatasse a ser o novo presidente do Flamengo, você como torcedor prefere Eduardo Bandeira de Mello como presidente do Flamengo, ou você iria por outro, por BAP, por outro? Escreva nos comentários e deixe a sua opinião. Lembrando o seguinte, que a primeira vez que o Eduardo Bandeira de Mello ele foi presidente do Flamengo, a situação econômica do Flamengo era totalmente outra. Era uma situação de crise, sem dinheiro, e na administração dele começou a reviravolta no Flamengo. Não é verdade? Agora é o seguinte, ele sendo presidente do Flamengo, com o Flamengo estando numa situação financeira muito melhor, uma situação financeira onde chega lá e paga a De La Cruz à vista, chega lá e compra Claudinho com mais de 17 milhões de euros. Quer dizer, na sua opinião, daria certo? Quem deve ser o novo presidente do Flamengo? Escreva nos comentários, deixe a sua opinião. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. A gente se vê no próximo vídeo.